Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos falar dos parasitos da família Ancylostomatidae, em especial o Ancylostoma e o Bunóstomo. Bom pessoal, então o primeiro parasito que nós veremos hoje será o Ancylostoma. Ancylostoma é um gênero que acomete animais, a gente tem um ancilóstoma que acomete o homem, que é o Ancylostoma duodenale, que não vai ser o foco da nossa aula de hoje. O nosso ancilóstoma principal hoje vai ser o Ancylostoma caninum, que acomete aí principalmente cães e raposas. Então, ele é um parasito de intestino delgado, acomete aí cães, gatos, raposas. Nós temos outros ancilóstomas que acometem cães e gatos. A gente tem o tubiforme, que acomete gatos, e o brasiliense, que acomete cães e gatos. São parasitos muito mais frequentes em regiões quentes, né? Regiões tropicais. E tem um grande detalhe, é uma zoonose. Uai, mas você acabou de mencionar que a gente tem um ancilóstoma que acomete humano. Calma. O Ancylostoma canino, ele não completa o ciclo no homem. No homem, ele fica restrito à pele. Então, por conta disso, ele recebe o nome, a doença causada por ele no homem recebe o nome de larva migrans cutânea. Guardem bem esse nome, porque numa próxima oportunidade nós veremos um outro parasito que causa a larva migrans visceral. Por enquanto, o Ancylostoma caninum, ele é responsável pela larva migrans cutânea. Então, ele é também uma zoonose. Não é uma zoonose causando a mesma doença que ele causa no animal, né? É uma doença distinta, porque no animal o parasito atinge a forma adulta no intestino delgado. No homem, o Ancylostoma caninum não faz isso. Como eu mencionei, a gente tem um outro ancilóstoma, que é o Ancylostoma duodenale, sim, que é um parasito humano, e ele completa o ciclo dele, ele atinge a idade adulta, a fase adulta, no intestino humano. Bom, pessoal, e como que é a morfologia do Ancylostoma? Ele é um parasito bem pequeno, ele tem aí por volta de 1 a 2 centímetros, e ele tem um formato de gancho. Por quê? Porque a extremidade anterior dele ela é curvada. Como se não bastasse, ele tem uma cavidade bucal bem grande, tá? Bem ampla, e ele tem dentes. Então, assim, a gente consegue, inclusive, diferenciar as espécies pelo sorriso dele, pela quantidade de dentes que ele tem. Então, o Ancylostoma caninum, ele tem 3 pares de dentes, e o Ancylostoma brasiliense, ele tem 1 par de dentes. Então, observem que ele tem um formatinho de gancho e ele é bem pequeno. Bom, então a gente consegue observar aqui esse sorriso do Ancylostoma caninum, né, com 3 pares de dentes. E observe novamente que a cavidade bucal dele, ela é bem ampla. Aqui a gente está vendo a abertura, mas se vocês prestarem atenção, ela vem até aqui, a cavidade propriamente dita. À direita a gente tem, então, um ovo de Ancylostoma caninum. É um ovo que a gente consegue encontrar aí facilmente em exames de flutuação. E a gente observa aí a presença, né, das células dentro desse ovo. E como que acontece o ciclo do Ancylostoma? O ciclo do Ancylostoma acontece da seguinte forma. Então, o parasito adulto ele está lá no interior, né, no intestino dos seus hospedeiros, que são cães, gatos, né? Lembrando que o homem não é um hospedeiro definitivo, ele é um hospedeiro acidental. Bom, então os ovos vão ser eliminados pelas fezes. No ambiente, a gente tem desenvolvimento de L1, L2 e L3. Só que agora tem um detalhe diferente. A L3 ela tem a habilidade de penetrar ativamente na pele. Então, não precisa mais acontecer ingestão dos ovos, né? Ou ingestão da larva infectante, como eram casos aí de outros parasitos que nós vínhamos estudando. Certo?
ela penetra, então, na pele dos seus hospedeiros, né, dos cães, dos gatos, acidentalmente pode penetrar na pele do homem. E aí, lembrando, né, então, que os cães e os gatos, eles não andam calçados, então isso facilita a penetração dessas larvas. Certo. Uma vez que ela penetrou, ela consegue chegar até o intestino. Ai, perfeito, ela vai completar o ciclo agora? Não, ela vai fazer um tour. Então, ela chega no intestino, penetra, né, na mucosa, atinge a circulação sanguínea ou eventualmente os vasos linfáticos, e daí ela vai até o coração e do coração para o pulmão. No pulmão, ela sobe a árvore brônquica, é deglutida e após ser deglutida, ela atravessa todo o trato gastrointestinal e volta para o intestino, onde ela se transforma em adulto e se fixa na mucosa do intestino, tá? Do intestino delgado. Eventualmente, se tiver infecções maciças, ela pode chegar até início de intestino grosso. Bom, vejam bem, onde que eu encontro essas larvas? Essas larvas, elas costumam estar localizadas em terrenos úmidos normalmente. Então, por isso que assim, eu falei para vocês que o homem é um hospedeiro ocidental e que a larva fica restrita à pele, né? Então, principalmente locais aí que tem contato com areia, com solo, né? Então, é bastante frequente o pessoal voltar da praia e apresentar a larva migrans visceral, que também é conhecida, larva migrans cutânea, que também é conhecida como bicho geográfico. Então, a galera costuma ter larva migrans cutânea onde? Pernas, pés, mãos, eventualmente bumbum. Por quê? Porque senta na areia da praia, onde cães, gatos caminham, passeiam, né? Então, só nessas regiões? Não. Crianças também é muito comum, principalmente as que brincam em parquinho, que tem caixa de areia. Muitos desses parquinhos são cercados, então os cães não têm acesso, mas os gatos têm. Então, esse detalhe é bastante interessante a gente levar em consideração, tá? Eu mencionei os terrenos úmidos, né? Praia e terreno úmido tem tudo a ver, então por isso que é também bastante frequente o pessoal voltar da praia e apresentar aí essas lesões por larva migrans cutânea. Então, fiquem atentos. Mais um outro detalhe que precisa, assim, de 5 asteriscos fluorescentes. Essa larva penetra ativamente na pele. É larva 3, larva de estágio 3, L3, e tem a habilidade de penetrar ativamente na pele. Bom, pessoal, então, quando essas larvas estão em processo migratório e elas passam lá pelo pulmão, elas têm a capacidade de causar lesão, né, nesses locais, e por conta disso, os filhotes, porque o ancilóstoma é mais comum em filhotes, os filhotes acometidos, eles podem apresentar sintomatologia respiratória e acabar confundindo aí o médico veterinário com outras doenças. Bom, lembram aquela bocona enorme, aquela cápsula bucal enorme, cheia de dentes? Cheia não, né? 1 ou 3 pares de dentes. Bom, de qualquer forma, para que era aquilo? Porque o ancilóstoma, ele é hematófago. E por ele ser hematófago, ele pode causar anemia nesses pacientes, tá? Então, é uma característica aí que a gente pode observar, principalmente em filhotes acometidos aí por ancilóstoma. No homem, a gente já discutiu, ela se limita aí à pele, né? Então, causa uma doença chamada de bicho geográfico, que é a larva migrans cutânea. Não chega a completar o ciclo, então o ancilóstoma não se transforma em adulto lá no intestino. Muito, muito raramente ele pode tentar uma migração visceral, tá? Mas não é comum nos casos de ancilóstoma. Vocês vão ver que a gente tem um outro parasito chamado Toxocara, que sim consegue fazer migração visceral no homem.
E aí, pessoal, aqui a gente tem algumas lesões de larva migrans cutânea, né, bicho geográfico, o tipo de lesão que ela provoca no homem. Então, à medida que ela vai se deslocando no subcutâneo, vai deixando aí essa irritação, né, essa irritação por onde ela passa. E essa irritação acaba lembrando para algumas pessoas, ela assume o aspecto de um mapa. Então, por isso que eles falam bicho geográfico, tá? E nós temos também o bunóstomo. Quem que é o bunóstomo? O bunóstomo é aí um parente próximo do ancilóstomo e que acaba tendo um comportamento bastante parecido, né? Ele também é hematófago, também habita em intestino delgado, porém ele acomete ruminantes. Então, ele é um parasita hematófago de intestino delgado de ruminantes. A gente tem duas espécies importantes, o bunóstomo trigonocéfalo, que acomete aí ovinos e caprinos, e o bunóstomo flebótomo, que acomete bovinos. Bom, pessoal, e como que é a morfologia do bunóstomo? Então, o bunóstomo é muito parecido com o ancilóstomo, vocês vão ver. Também é pequeno, né? Tem cerca de 1 a 3 centímetros. Também tem formato de gancho, né? Ele não é tão curvado quanto o ancilóstomo, mas ele também tem formato de gancho. Também tem uma cápsula bucal grande, a gente pode observar aqui. Só que agora, em vez de dentes, ele tem lâminas cortantes, tá? Observem aqui, ó. São lâminas cortantes. Também tem capacidade de penetração cutânea, tá? Embora possa ocorrer ingestão. Então, assim, ele é muito parecido com o ancilóstoma e ele também é hematófago. O ciclo também é muito similar ao do ancilóstoma. Então, veja, os bovinos, né, os ruminantes infectados liberam os ovos nas fezes. Esses ovos também são muito parecidos, né? Observem que a gente consegue enxergar as células dentro. Eles são ovos chamados de segmentados, tá? De ancilóstoma e bunóstomo. Bom, ocorre então, né, o desenvolvimento de larva de estágio 1, 2 e 3, e a larva de estágio 3, ela tem habilidade de penetração ativa na pele ou ainda pode ser ingerida. Bom, alguns relatam que a larva de estágio 3, ela tem um formato aí de charuto com cauda. Bom, né? É uma analogia a ser feita. Bom, uma vez então que a larva ou foi ingerida ou penetrou, é mais comum a penetração através dos espaços interdigitais, principalmente em bezerros. E claro que acaba acontecendo uma pequena lesão nesse local de penetração e depois os bezerros eles ficam incomodados, eles ficam lambendo as patinhas. Então, essa larva chega até o intestino, assim como o ancilóstoma. No intestino, eles penetram na circulação sanguínea, chegam até o coração, do coração são bombeados para os pulmões. Nos pulmões, eles rompem os alvéolos, né, conseguem penetrar nos alvéolos, sobem a árvore brônquica, são deglutidos, atravessam todo o trato gastrointestinal e voltam novamente para o intestino. Bom, lá no intestino, então, eles completam seu desenvolvimento e se transformam em bunóstomos adultos, vão copular, produzir ovos e esses ovos vão ser eliminados nas fezes, completando o ciclo, tá? Então, é um ciclo aí bastante parecido com o ciclo do ancilóstomo. Bom, pessoal, e o resultado disso tudo é também bastante parecido com o ancilóstomo, então por eles serem hematófagos, eles também podem causar anemia, né? Consequentemente hipoalbuminemia também. E a gente está falando de bovino. Bovino, animal de produção, né? Bovino, ovino, caprino. A grande maioria dos proprietários esperam o quê? Que esses animais estejam ganhando peso, que eles estejam produzindo. E por conta do parasita, o que acontece? Eles vão perder peso, né? Isso acaba chamando muita atenção quando a gente está falando de animal de produção, porque é isso que o proprietário, isso vai ser a queixa principal do proprietário.
Algumas vezes esses animais, principalmente os bezerros, podem apresentar diarreia. E como eu mencionei para vocês, né, o local onde a larva penetrou no espaço interdigital desses bezerros pode causar aí uma irritação, e aí esse bezerro incomodado ele fica lambendo, né, os pezinhos por conta aí dessa irritação nesse local, tá? Então são situações que a gente observa quando da infecção por bunóstomo. Pessoal, por hoje era isso. Quaisquer dúvida podem ficar à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima!